Olá, tudo bem? Estou passando aqui para deixar uma breve meditação para você. Algo que esses dias eu estive pensando bastante. O mundo nessa época de pandemia tem nos entregado uma unilateralidade tão negativa, algo que parece que é só não dá certo, não vamos conseguir. O ambiente que nós encontramos são de péssimas notícias e o futuro nos entrega algo que ainda é mais difícil de compreender. Parece que simplesmente Deus, de certa forma, nos deu as costas e que nós começamos a pensar que todas as coisas que um dia nós tínhamos em mãos, todas as promessas, elas vão desabar. Eu vou te convidar, através de uma história, a ter um pensamento diferenciado durante esse período e você vai ver que em grandes batalhas, quando várias pessoas desistiram, uma se levantou e quis fazer de uma forma diferente e ela obteve um resultado diferente. E que você pode obter da mesma forma um resultado diferenciado. Eu vou contar um pouco da história de Pedro. Pedro era um pescador e você vai encontrar ele em dois momentos. Um primeiro momento, Pedro passa a noite inteira pescando e ele não consegue retirar nada do mar. Mas em um segundo momento, Pedro está com Jesus no barco. E é interessante porque Pedro passa a noite inteira pescando e parece que simplesmente as coisas não dão certo para Pedro. Pedro volta para a margem. Em um dia posterior, Pedro encontra Jesus ali pregando naquelas redondezas. Jesus entra no barco dele, convida ele a ir no mesmo ambiente. Ele acha um pouco estranho como aquele Galileu poderia estar falando o nome dele sem nem o conhecer, mas ele dá espaço a não ser influenciado pelo ambiente. E aqui eu peço que você preste bastante atenção. Não se influencie pelo ambiente. Não pegue uma unilateralidade negativista e coloque ela como padrão de motivação para os seus próximos dias. Pegue como Pedro fez, alguém o chamou pelo nome, ele entrou novamente no mesmo cenário de derrota, no mesmo cenário de guerra. E quando ele lança a sua rede, dessa vez, no mesmo local, no segundo momento, ele retira e colhe abundância. Ele retira e colhe vários peixes de uma forma que talvez ele jamais tivesse visto, mas ele começa a compreender que nós não podemos nos moldar em um padrão que o negativismo, uma unilateralidade, aquilo que o mundo está nos entregando é o necessário para olharmos para o dia do amanhã. Não. Ele começa a perceber diferente, ele começa a compreender que agora ele tem que ser desafiado e que todos os dias ele tem que entregar de uma forma não moldada ao padrão do mundo, mas de uma forma motivada e crendo que a unilateralidade ela é positivista, que coisas que um dia Deus prometeu irão se cumprir. Amém.